Bom dia para você, bom dia para sua família e graças a Deus, Ele me deu mais essa oportunidade de estar aqui em mais um sábado abençoado, trazendo mais uma palavra que pode transformar a nossa vida, uma palavra que possa trazer um entendimento e uma mudança de pensamento. Eu estava refletindo nessa semana sobre tudo, sabe? Sobre como eu era uma pessoa egoísta, como eu era uma pessoa que eu não me colocava no lugar dos outros, eu não pensava nos outros. Então, por isso eu vivia presa no meu mundinho, eu vivia preso na timidez, eu vivia presa na vergonha, no medo. Então, por isso eu não evoluía, por isso eu não crescia, eu não saía do lugar, porque eu pensava só em mim, só em mim. Mas a partir do momento que Deus ele falou comigo, né, que eu precisava, né, eu precisava ter esse amor pelo próximo, precisava evoluir, olhar mais para o meu próximo, porque se eu estava ainda naquele lugarzinho, se eu não tinha vencido ainda o que eu precisava vencer, porque eu pensava só em mim. E Ele me deu uma palavra que mudou todos os meus pensamentos, que mudou tudo. Então, quando Ele soltou aquela palavra para mim, que Ele falou comigo naquela palavra tão forte, eu comecei a parar e refletir e pensar comigo mesmo. Eu vou ter que vencer o medo, não por mim, porque eu tenho outras pessoas lá fora que possam precisar disso aqui, que Deus quer que eu fale, que eu mostre para ela. Se eu continuar sendo essa pessoa tímida, como que eu vou alcançar as pessoas lá fora? Deus, Ele colocou nas minhas mãos um projeto. Como que eu vou conseguir me manter firme nesse projeto se eu estiver presa no meu mundo? Então, quando eu parei para pensar no meu próximo, para pensar nas pessoas à minha volta, eu tive que ser forte o suficiente para encarar os meus medos, para encarar os desafios que o mundo vai me dar. Então eu tive que ser essa pessoa forte. Foi uma decisão que eu tive que tomar pelo amor ao próximo, porque o próprio Deus já estava me cobrando sobre isso. Poxa, eu te tirei de um lugar escuro para te colocar na luz. Eu te tirei de uma profundeza, de um abismo, para te colocar na luz. Só que hoje que você está na luz, eu quero que você ilumine outras pessoas. Eu quero que você saia dessa zona de conforto. Eu quero que você espalhe o que eu tenho te ensinado, o que eu tenho feito na sua vida. Eu quero que você faça isso. E quando Deus ele falou para mim ir para as minhas redes sociais, usar as minhas redes sociais para mim falar daquilo que Ele já tem feito na minha vida, para mim começar a colocar para fora todos aqueles ensinamentos que Ele tinha me ensinado, foi um desafio para mim. Foi um grande desafio, porque eu era tão tímida ao ponto de ter vergonha de tirar até uma foto. Uma pessoa tirar uma foto minha, eu ficava com vergonha, porque aquela pessoa ia estar olhando para mim. Como pode, né, a gente ficar nessa profundeza dessa vergonha, dessa timidez, impedindo eu de ajudar outras pessoas, me impedindo de poder compartilhar o amor de Jesus para outras pessoas. E eu tinha muita vergonha, tinha medo mesmo, mas só que chegou uma hora que Deus, quando Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai ficar te incomodando. É igual falamos, né? É igual uma pedrinha.
no seu sapato. Ele vai ficar te incomodando, e ele fala para você que se você não aceitar, né, se você não fizer, ele vai colocar outra pessoa, porque ele pode. Eu não sou a única pessoa que Deus pode usar, não. Ele tem um propósito, ele tem sim essa missão. Mas se eu me acovardasse diante dessa missão, ele ia colocar outra pessoa no meu lugar. E acharia. Tem muitas pessoas por aí, eu não sou a única. Mas eu tinha que dar meu passo. Então, ele viu que eu estava muito presa, que eu estava tão presa em mim, que eu pensava em mim. Então, enquanto eu conseguisse ficar só pensando em mim, eu não ia conseguir dar a volta por cima, evoluir, crescer, sabe? Buscar os objetivos desse propósito. Quando ele me deu essa palavra no livro de Tiago, no livro 4 de Tiago, 17, ele fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não a faz, comete pecado. Então, bom dia, quando Deus me falou isso, que quando a gente sabe fazer o bem e não faz, ele falou que a gente está cometendo um pecado. Então, naquele momento, eu sabia que eu poderia ajudar alguém. Eu sabia que se eu abrisse a minha boca, Deus ia me usar para falar para alguém alguma coisa. Uma palavra ou um testemunho, eu não sei, mas ele sabia, porque ele já tinha plantado em mim. Mas eu só pensava em mim. Mas a partir do momento que eu comecei a pensar no meu próximo, e se eu falar isso? E se eu começar a pensar nas pessoas à minha volta e parar de pensar em mim? Então eu vou começar a fazer o bem. Então eu estou pecando diante de Deus, porque eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso, mas o medo me impede. A vergonha de falar me impede de fazer isso. Foi como eu comecei. Comecei mesmo, tutubiando, sem saber falar. Às vezes medo das câmeras, medo de tudo, tinha vergonha de me ver falando, mas sempre eu pensava nessa palavra. Deus diz que aquele que sabe fazer o bem não a faz, ele está cometendo pecado. Então eu não quero pecar contra Deus e nem contra ninguém. Eu sei que eu posso ajudar essa pessoa, eu sei que eu posso ajudar. O que eu falo, ajudar, Deus fala, não é só ajudar. Às vezes a gente fala assim, é só no financeiro, não. Às vezes você tem uma palavra bem aí, uma situação que você já venceu, que você pode fazer na vida de alguém, pode compartilhar com essa pessoa e pode passar fé para ela. Às vezes ela não sabe usar a fé dela, mas você sabe que se ela saber usar, ela vai vencer isso que ela está passando. Às vezes você já passou por o mesmo problema que ela está passando hoje e você venceu. Então, se você for ajudar essa pessoa, o que você vai fazer? Você vai dizer, olha, eu venci isso. Eu fiz assim, assim e assim. Então, você vai estar ativando, ajudando ela a ativar a sua fé. No dia que eu entendi isso, eu tive que tomar coragem. Sem me importar o que ia falar, o que iam dizer, sem me importar com mais nada. Era eu e Deus, Deus e as câmeras. Tutubiando, sem saber falar, ainda não sei também nada, mas eu abro a minha boca e Deus fala. E Deus cria situações para usar a gente. E Deus prova a nossa fé. Um dia desse, não muito tempo, eu viajo para Goiânia com meu pai, né, em tratamento. Teve um dia que já estava tudo marcado para a gente ir naquela data. Mas não deu para a gente ir naquele dia. A mulher ligou já de noite, 7 horas, para a gente não ir no outro dia, né? Que a consulta dele tinha sido marcada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Tudo preparado para a gente ir, mas tudo bem. Uma coisa que eu aprendi é que tudo tem um propósito. Aí quando foi na outra semana, a gente remarcou a consulta. Tudo bem, remarcou a consulta, a gente foi. Aí, chegando lá, a gente terminou a consulta, tudo bonitinho. Aí a gente foi esperar as outras pessoas lá do outro lado. Quando eu cheguei lá do outro lado, eu avistei uma moça. Ela estava sentada numa cadeira de roda com uma acompanhante. E aquela moça, ela estava chorando. Quando eu olhei para ela, que ela estava chorando, foi agora, não tem nem um mês, não. Me veio aquele desejo. Sabe aquele desejo de você chegar perto dela e falar?
com ela. Aí eu fiquei, né? Assim, falei assim, meu Deus, mas como que eu vou chegar na mulher, já pensando como é que ela tá? Como que eu vou chegar nela e falando, sabe? Falando com ela. O que que eu vou fazer? Mas eu quero falar com aquela mulher, eu quero falar com aquela moça. Era uma moça nova, não era uma senhora não, era uma moça nova. Porque ela tá precisando de ajuda. E eu sei que eu posso ajudar aquela moça. Aí me veio aquela voz bem assim, né? Porque eu saio, levo fruta na minha mochila. Foi uma coisa assim de Deus. Eu levo fruta na minha mochila para meu pai, para mim, comer na estrada, né? Porque é uma viagem meio longa e muito cansativa. Aí veio a voz e falou bem assim para mim: oferece uma maçã para ela. Aí eu fui responder assim: meu Deus, como que eu vou chegar na moça oferecendo uma maçã para ela? Mas o Senhor pode criar uma situação para me chegar até ela. E isso conversando aqui, caladinha, já bem pertinho dela, ó. Chegamos um pouquinho bem pertinho dela. Eu falei, Deus, se for da vontade de Deus que eu chego nessa moça, eu vou chegar. Se for da vontade dele que eu falo com ela aqui hoje, eu vou falar. Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Ele vai trazer alguma situação e eu vou falar com ela. Gente, por incrível que pareça, demorou pouquinho. A menina que estava com ela, agora eu só não sei qual foi das duas que disse que estava com fome. Aí eu só sei que ela falou assim, pior que eu não sei se tem alguma, ou eu assim, eu não sei se tem alguma coisa aberta para mim, para comprar o lanche. Ela olhou assim, eu falei, agora é minha hora de oferecer a minha maçã para ela. Aí eu cheguei e falei assim, você aceita uma maçã? Aí ela falou assim, aceito sim. Aí eu fui, peguei a maçã, dei para ela. Aí pronto, ali era só um encaixe que eu precisava para entrar ali, para falar com ela, né? Então Deus me deu essa oportunidade. Cheguei como quem não quis nada. Como que eu vou chegar nessa moça, Espírito Santo? Cria uma situação aí, eu quero falar com ela. Ela tá sofrendo, ela tá com o coração muito amargurado e triste. Então, aí eu entrei, conversei com ela, comecei a conversar com ela, ali conversa vai, e ela começou a me contar a história dela. Por que ela estava ali? Ela tinha ido fazer um exame, estava internada em outro hospital. E o que? Ela disse que estava lavando roupa, do nada, deu uma fisgada no meio das costas dela. Você vê o que é as coisas do diabo. Ainda tem gente que não acredita, né? Ainda tem gente que não acredita. Ela disse que sentiu uma fisgada nas costas dela. E dessa fisgada, ela foi parar no hospital. Dores, 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 com morfina. Entendeu? Ela disse que estava tomando morfina e a dor não passava. Fazia um monte de exame e não sabia o que era. E eu falei para ela usar a fé dela, que Deus iria curar ela. Entendeu? Porque ali era mais obra do maligno do que da própria carne. Porque o mal é assim. Às vezes a pessoa não entende as coisas que acontecem na vida dela da noite para o dia. Mas ali é o quê? Ali é o mal. Ali é o mal. Uma brecha, entendeu? Que o mal achou para entrar na vida dela através de uma doença, entendeu? Colocando uma doença na vida dela. Então, ou seja, naquele dia eu fiz o bem para aquela moça. Quando foi ontem, eu olhei nos stories dela e vi maravilhosamente uma notícia que ela já vai sair do hospital. E ali, Deus, ele me usou naquela manhã. Eu dei o azeite para ela se ungir. E eu falei, a maçã também está abençoada que ela comeu, porque tudo que passa pelas minhas mãos é abençoado. Ou seja, a gente tem as oportunidades de ajudar a pessoa e fazer um bem à pessoa. Através de uma palavra de Deus, uma pessoa que está aflita, uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está desesperada. Ela conseguiu fazer uma cirurgia e hoje ela vai para casa. Porque Deus é bom, Ele é maravilhoso. E às vezes Deus dá a oportunidade e a gente com medo de falar, com medo de agir, não faz. Não faz. Aí é onde está. Às vezes Deus coloca uma pessoa na sua frente para você ajudar. E ali, por causa da vergonha,
Eu fico com vergonha de falar. Já passou isso na minha vida. Eu fico com vergonha porque eu estou pensando só em mim. Eu estou pensando somente em mim. Ah, eu estou com vergonha. Ah, eu sou isso. Eu sou aquilo. No dia que a gente parar de pensar só na gente, pensar naquele próximo. Poxa, aquele próximo está sofrendo, aquele próximo está chorando, está gemendo, está passando por uma dor insuportável. Um problema familiar, um problema na casa. Eu vou lá falar com essa pessoa. Não importa. Quando Deus envia você a alguém, é porque aquela pessoa está com o coração aberto para te ouvir. Deus não envia você em alguém que tem o coração fechado, que não quer ouvir a Deus. No dia que Deus te enviar uma pessoa, pode ser a pessoa mais difícil do mundo. Pode ser aquela pessoa que você diz assim, meu Deus, aquela pessoa não quer te ouvir, mas Deus disse, vai. Se Ele disse vai sem medo, ela vai te ouvir. Ela vai te ouvir. E pode ter certeza que você vai ativar o botãozinho da fé dela através daquilo que você passou, através daquilo que Deus te ensinou. Porque Deus sabe o que tem dentro de você. Deus sabe as coisas maravilhosas que estão dentro do seu coração. Então, se você pode ajudar alguém, ajude com o pouquinho que você tem. Com aquilo que você tem hoje, agora. O que você tem agora é o quê? É uma palavra? É um abraço bem forte para dar naquela pessoa? O que você tem agora é aquele sorriso que encanta as pessoas. Talvez o que você tem hoje é somente uma palavra de dizer, amiga, eu te amo. Você é importante para mim. Às vezes o que você tem hoje é uma palavra de Deus para essa pessoa. Às vezes você não tem o dinheiro, às vezes o seu financeiro não está legal. Mas você tem o amor de Deus dentro de você para entregar para essa pessoa. Às vezes você tem algo que essa pessoa não tem. E você é essa mensageira que Deus está levando até essa pessoa. Então dê a ela, faça o bem. Porque aquele que faz o bem está emprestando para Deus. Então, eu lembrei agora da minha irmã, de uma irmã minha, ela sempre está disposta para ajudar as pessoas no Piauí. E nem sempre ela recebe das pessoas o merecimento de tudo aquilo que ela faz. Mas eu vejo que ela está só emprestando para Deus. Olha o tamanho do galardão dela que está na mão de Deus. Porque ela ajuda. Se a pessoa hoje dá um empurrão nela, um tapa nela, ela vai chorar. Mas se amanhã a pessoa bater na porta dela, pedindo ajuda para ela, sabe o que ela vai dizer? Eu te ajudo. Ela é essa pessoa. E ela tem um galardão diante de Deus. Ela pode não ter diante das pessoas, mas diante de Deus ela tem o seu galardão. Por isso, nunca deixe de ajudar, se você pode ajudar. Não importa, foi alguém que te feriu, alguém que te falou mal, alguém que te maltratou. Louvado seja Deus. Essa é que eu vou ajudar mesmo. Porque eu não sou que nem ela. A gente dá o que a gente tem. E o que eu tenho é amor. Então eu vou dar amor para ela porque ela não tem. É isso que tem que ser o nosso ponto de vista. Ah, se eu posso ajudar alguém no bem material, eu vou ajudar. Mas se eu posso. Hoje eu não recebo mais Bolsa Família, mas eu recebia. E todo mês tinha uma pessoa para me ajudar. Tirava R$200, pão. Tirava R$200, pão. Ali, eu não quero nada. A minha dívida é com Deus, não é com ninguém não. É com Ele, eu estou ajudando o povo dele. Eu estou ajudando as pessoas que Ele colocou no meu caminho. Então é com Ele, é Ele que vai se acertar comigo. E não tem coisa melhor no mundo que Deus te dever, gente. Ele paga, Deus é fiel e justo. Plantamos, colhemos. Ele não deve nada a ninguém. Então, não importa o que faz com você, não importa o que dizem, faça o bem, sem saber a quem e sem querer nada em troca. Só faz. E você vai ver
O quanto é maravilhoso. Não peques sabendo que você pode fazer o bem e não está fazendo, tá bom? Não importa o que você tem hoje, é o que você tem. Todo mundo tem algo para dar, todo mundo tem algo para ensinar, tá bom? Então, quando você começa a deixar de ser egoísta, pensar no próximo, ao invés de estar pensando só em você, as coisas evoluem, porque o amor ao próximo, ele faz você enfrentar barreiras que você não enfrentaria por você, tá bom? Então, isso é uma das formas que mantém aqui hoje, né, nessa live, é uma das formas que me mantém de pé no projeto da UVC, porque eu sei que o amor pelas pessoas é maior, porque eu sei que eu preciso fazer, porque isso é a obra de Deus. Então, isso é os combustíveis que me faz andar, que me faz não parar e continuar, independentemente do que eu estou passando, do que eu vou passar, é cabeça erguida. Jesus está na direção. Eu não estou sozinha. Eu não, ele está aí. A obra é dele, o sustento ele vai dar. Então não falta nada para aquele que Deus sustenta, tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Reflita sobre essa palavra, tá bom? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não a faz, comete pecado. Não deixe de fazer o bem, tá bom? Mesmo que seja para as pessoas ingratas, para as pessoas que viram a cara para você na rua, para pessoas que faz mal para você. Faça, porque você está com dívida com Deus. Quando você faz o bem a alguém, Deus está ali devendo essa, porque diz, né? Quando a gente ajuda alguém, é a mesma coisa da gente estar tomando algo emprestado para Deus. Deus está devendo a gente. Então, Deus está nos devendo quando a gente ajuda alguém. Coloca isso dentro de você. Deus está te devendo. Tudo isso está nas mãos dele, tá bom? Não está na mão dessa pessoa que você ajudou. Está na mão dele. E a sua recompensa, pode ter certeza que não está na mão do injusto. Está na mão do justo. Ela vem quando você menos esperar. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma ótima semana. Obrigada pela presença de você, tá bom? Muitíssimo obrigada. Que Deus te honre e te abençoe, em nome de Jesus.